Pessoal, muito boa tarde. Essa nossa mesa está muito centrada nessa produção feita em parceria pelo CNASP, algumas universidades, com destaque para a USP, e a Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma obra, eu diria, pretensiosa, num bom sentido, inovadora e provocadora. Eu recebi a honraria de, junto com o Mário Macieira, ter que fazer a resenha dessa obra, o que para mim foi ótimo, porque me apropriei de coisas que não conhecia, até por conta da idade, às vezes. Não? E essa a fala do Flávio, nós vamos fazer uma forma de entrevista, assim, mais um diálogo do que uma palestra. Que eu me recordo, numa das tantas falas que eu vi do Flávio, e ele dizia sempre assim, eu sou melhor escrito do que falando. Mas eu acho que não, ele melhorou muito. Não? Mas eu fiquei com isso na cabeça, assim, ó, se ele é melhor escrito que falando, tem que ajudar o cara nessa parte escrita. Não? E eu acho que provocando, perguntando, talvez ajude. Vocês é que vão ver se vai funcionar. E o próprio Flávio vai ver. Então, o Flávio escreve 3 artigos, 2 sozinhos e outro com a Júlia Lenz Silva. E eu acho que o que me chamou muito a atenção nesse livro, e aí já vai a minha primeira pergunta para o Flávio, é que ele faz uma recuperação histórica dos regimes previdenciários havidos no Brasil. E nessa recuperação histórica, eu aprendi uma coisa que para mim era novo, ou eu talvez tivesse esquecido, é que nós já tivemos um regime de capitalização no Brasil. E eu queria então começar que o Flávio fizesse para a gente essa exposição, essa recuperação histórica, explicando que regime de capitalização foi esse, por que foi substituído, pelo que foi substituído e que razões levaram a essa substituição. Então, só para sistematizar esse primeiro apanhado, então eu te passo a palavra, Flávio. Bom, pessoal, boa tarde. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito mais esse convite do CNASP, aqui na pessoa do Francis. Eu sempre faço questão de estar junto com o CNASP nas atividades, por reconhecer no CNASP uma entidade de uma solidez de propósito nos seus combates sociais que eu raras vezes vi. Né? As entidades, às vezes, se aproximam da universidade, cada uma com suas finalidades, e aqui a gente conseguiu construir uma parceria de genuína comunhão de propósitos, né, a partir de algumas identidades de opiniões. E eu acho que o livro nasce muito disso, né, de as minhas pesquisas, de certa forma, operacionalizarem academicamente aquilo que já era uma opinião política que ressoava entre os membros desse coletivo. Então, eu acho que isso é um fenômeno muito interessante e de rara verificação, né, de articulação entre teoria e prática. Então, faço sempre questão de estar junto e agradeço sempre pela deferência de me convidar para essas atividades, né, e para a elaboração desse livro. Então, quando a gente estuda direito previdenciário, direito da Seguridade Social, Francis, eu me lembro, quando eu comecei o meu mestrado nessa área, está fazendo 13 anos. Comecei meu mestrado nessa área em 2006. E a gente sofria tanto para encontrar bibliografia, porque aí você vai lá e vê lá um livro, curso de direito previdenciário, aí você vai abrir o livro, é um manualzão, repetindo a legislação, às vezes repetindo mal, às vezes tenta escrever de outro jeito, escreve bobagem. Então,
para a gente que pesquisa academicamente direito previdenciário, sempre foi um problema grave encontrar bibliografia, né? Até hoje continua, né? E agora, como professor dessa área, eu tenho que fazer até o meia-culpa, né? Até hoje continua difícil. Os alunos vêm pedir indicação de leitura para fazer monografia. Eu falo, olha, é difícil indicar alguma coisa. Mas foi num desses momentos de angústia, de bom, não tenho nada para ler aqui para fazer minhas pesquisas, que eu comecei a ir atrás de estudos antigos e descobri coisas que, olhando hoje, especialmente nesse contexto, elas já me pareciam surpreendentes. Olhando hoje nesse contexto, elas me parecem ainda mais surpreendentes, né? Porque às vezes a gente tem a impressão que a história da Seguridade Social começa em 88, né? A Constituição, artigo 201, etc. E antes de 88 nós temos 65 anos, pelo menos, de história da Previdência Social. E esses 65 anos, eles são de um espaço que, da perspectiva histórica, é um espaço curto, né? 65 anos não é muito tempo, mas aconteceram tantas coisas nesses 65 anos que parece um tempo histórico muito mais dilatado. E a Previdência Social vai nascer em 1923, num contexto que é o contexto do que chamam os estudiosos da área de Sociologia do Trabalho do nascimento e consolidação do capitalismo brasileiro. Então, ali estava se constituindo, ali das décadas de 10, 20, estava se constituindo toda uma arquitetura de formatação da mão de obra, da força de trabalho como mercadoria, para que o capitalismo brasileiro se constituísse e se consolidasse. E o carro-chefe disso eram os direitos trabalhistas, né, que depois foram se desenvolvendo ao longo da década de 30 e vêm mais tarde a ser consolidados em 1943. E a Previdência Social vem nesse contexto meio que como um acessório, mais uma dessas garantias que se dava ao trabalhador para que ele pudesse, enfim, para que se pudesse uniformizar as condições de venda e compra dessa mercadoria força de trabalho. E quando isso surge, veja, nós estamos num país que ainda é fundamentalmente um país agrário, né? A própria proteção trabalhista que era feita nesse primeiro período inicial, décadas de 20, 30, ela ainda estava atrelada a um certo pertencimento sindical, inclusive, né? Só era trabalhador dotado de direitos trabalhistas aquele que tinha filiação sindical durante um bom período da história do Brasil, porque a disposição do então governo Vargas era de que você deveria como que constituir ordenamentos jurídicos paralelos para o grande Brasilzão do campo, que era o presente do Brasil à época, com aquilo que se visualizava como o futuro, que era o Brasil industrial, né, desenvolvido, etc. E a Previdência Social ela não discrepa desse modelo. Então, ela nasce atrelada a entidades que atendem ou não atendem os trabalhadores de acordo com seus respectivos pertencimentos. Então, ela nasce... O modelo que se imagina na década de 20, que é o modelo das caixas de aposentadorias e pensões, é um modelo muito fortemente ligado a uma perspectiva privada, né? Existia, na época, inclusive, uma coisa que hoje seria impensável no sistema previdenciário, que era o pagamento, ainda que parcelado, de uma joia, que é o nome que se usava, que é o que seria hoje comprar um título de um clube, né? Como se fosse um dote, né? Comprava a participação naquele modelo para depois ter o direito de contribuir, ou seja, você constituía, fazia uma constituição inicial de patrimônio que depois viria a ser complementada. E numa perspectiva dessa, ainda que as caixas funcionassem acopladas a empresas e, portanto, contassem com a participação do empregador no seu financiamento,
elas só poderiam funcionar numa perspectiva de capitalização, né? Havia um modelo de acumulação de recursos. Então, embora não se possa dizer que esse modelo fosse um modelo privado, porque era um modelo regulado por normas estatais, porque as grandes empresas nas quais começaram a funcionar essas primeiras caixas eram empresas estatais. Então, a primeira de todas, que surge em 1923, é a empresa de ferrovias que depois viria a ser a Rede Ferroviária Federal S.A., né? Na época tinha outro nome, mas era uma empresa pública, no fim das contas. Então, existia um acoplamento à questão do Estado, não era um sistema que se pudesse dizer privado puro, mas era um sistema que demandava o pagamento para a sua participação e que funcionava numa modalidade de capitalização. E esse modelo, claro, como todo modelo de capitalização no seu início, só pode ser um modelo bem sucedido, porque ele não paga nada, ele só recebe. Então você começa a acumular recursos de grande vulto, né? E por ter sido considerado bem sucedido, nos 10 anos seguintes, a instituição dessa primeira caixa de 23, a gente tem uma explosão de criação de caixas. Então, esse número passa da casa da centena. E parece interessante ao governo de então que esse modelo seja ampliado com vistas à universalização, mas sem abandonar a estrutura de financiamento e de organização que vinha sendo adotada até então. Então, a partir de 33, quando as caixas de aposentadorias e pensões passam a ser fundidas em institutos setoriais, então elas deixam de ser acopladas às empresas e passam a ser geridas de acordo com a categoria profissional dos trabalhadores protegidos. Então, você tem o Instituto dos Industriários, dos Comerciários, dos Marítimos, dos Trabalhadores de Transporte, assim por diante. Aí a gente começa a trabalhar com um sistema cada vez mais híbrido, eu diria, né? Porque esses institutos de aposentadorias e pensões, eles já têm a estrutura administrativa do que hoje nós chamaríamos de uma autarquia. Era um conceito que sequer existia no direito administrativo da época, mas era muito similar ao que chamaríamos hoje de uma autarquia. Inclusive, os institutos de aposentadorias e pensões, eles são famosos historicamente por terem capitaneado inovações importantes na perspectiva de gestão do Estado. Eu não sei se todos sabem disso, mas o IAPI foi o primeiro órgão público do Brasil a fazer concurso público para selecionar seus servidores, né? Uma coisa que até então era impensável, né? E aí, isso eu vou chegar, porque aí a gente entra mais na questão de como esses recursos são geridos, né? Porque eu falava do caráter híbrido desses institutos. Eles tinham essa conformação administrativa já muito mais ligada ao Estado do que às caixas, mas, por outro lado, eles continuavam funcionando num sistema de capitalização. E aí, claro, a gente está falando da década de 30, década de 40, a gente não tinha a estrutura bancária que a gente tem hoje, e o Brasil, com todos os problemas que tem, é referência mundial em termos de sistema de pagamentos, né, em estrutura bancária, por incrível que pareça. Mas isso não existia a solidez do mercado financeiro internacional que existe hoje, isso era uma coisa incipiente, enfim. As relações se davam muito mais entre os estados do que entre grandes capitais internacionais. Então, não era uma coisa simples como acontece hoje. Quer dizer, um fundo de pensão vai lá, administra um fundo multimercado e aquele dinheiro vai rendendo nos parâmetros do próprio mercado financeiro, né? Não que seja simples. E aí eu faço um parênteses. Eu estive na Alemanha no ano passado, num intercâmbio de pesquisa, e o Instituto Previdenciário Alemão paga o banco para gerir o dinheiro sem perda. O dinheiro não está investido rendendo. É um volume de recursos tão grande que, se for para o mercado financeiro, é um risco insuportável. Então, eles têm que pagar o banco para que o banco simplesmente faça a gestão daquele dinheiro sem que seja provocada nenhuma perda. Então, quer dizer, se hoje já existe esse tipo de problema, imagine-se, né, o que se fazer com um montante absurdo de recursos na década de 30. Fecha parênteses da Alemanha, depois, se for o caso, a gente volta nisso. O fato é que
esses institutos investiam, aplicavam esse dinheiro, e muitas vezes aplicavam esse dinheiro sem que a perspectiva fosse o rendimento, até porque existia abundância de recursos, porque eles não tinham muitos benefícios que eles tinham que fazer frente. E de modo que o próprio investimento dos recursos, muitas vezes, gerava o interesse de que fosse feito em políticas de bem-estar. Então, os institutos de aposentadorias e pensões são pioneiros em prestação de assistência médica, por exemplo, e naquilo que o Francis me recorda aqui, que talvez seja o mais relevante para a gente conseguir visualizar isso, em política habitacional. Vocês são aí de vários lugares do Brasil, talvez possam conhecer, nós temos inúmeros municípios no Brasil que têm bairros com o nome de IAPI. Que, se você não conhece a história, fica parecendo até um nome indígena, né? Igual Jabaquara, IAPI. Então, não, IAPI é a sigla de Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários. Então, é o bairro que o Instituto pegava os recursos acumulados, comprava um terreno, construía habitações populares e alugava para aquilo gerar rendimentos, ou vendia financiado para os trabalhadores pertencentes daquele instituto. Nós temos isso em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em Osasco, enfim, números. Goiânia também, Goiânia nunca fui, não conhecia, mas é bom saber. Tem números espalhados por aí. Só que aí tem um problema. Um problema só que, na verdade, se divide em duas vertentes. De um lado, essa necessidade de que os institutos suprissem a falta do poder público em políticas de bem-estar social, gerava, com o passar do tempo, uma deterioração dos volumes das reservas, claro. Se você faz investimentos sabidamente não lucrativos, ainda que o objetivo do investimento seja louvável, quer dizer, não, eu quero dar habitação para o meu trabalhador protegido, na perspectiva de gestão de recursos tem um problema, você vai precisar ter outras fontes de recursos. Essas outras fontes de recursos estavam previstas e eram inerentes ao fato de estarmos tratando de uma estrutura administrativa de feição autárquica, porque é nesse momento em que a gente passa do sistema das caixas para o sistema dos institutos, que a gente passa ao que se conhece como financiamento tripartite da Previdência Social. Então, um sistema de benefícios que é financiado não só pelos participantes e pelos tomadores de trabalho desses participantes, mas também pelo poder público, que jamais fez adequadamente essas contribuições. Então, a gente tem investimentos de finalidade social, com baixa lucratividade, e falta de cumprimento das contribuições que estariam a cargo do poder público, isso vai apontando para uma paulatina inviabilidade da manutenção do sistema de capitalização. Então, se a gente observa, e é uma das recuperações que eu procuro fazer no texto, a gente observa a literatura brasileira sobre o tema da década de 60, é encarado como bem entre aspas, uma evolução natural. Bom, nós estamos aqui num sistema de capitalização, mas é um sistema inviável pela dívida do Estado, inviável pela aplicação dos recursos que é de finalidade social e não de finalidade lucrativa. Então, o natural é que se migre para o regime de repartição. Essa naturalidade, é claro que a gente tem que também fazer uma leitura, aquela típica coisa que não dá para você escrever num livro, mas falando assim fica mais fácil. Precisa deixar um negócio desse registrado, te dá até problema depois, mas é lógico que um cara que escreve um livro na década de 60 falando assim, não, a inviabilidade da capitalização tende para uma repartição, ele está também veiculando ali o discurso ideológico de um Estado que já está pleiteando se apropriar daqueles recursos. Quer dizer, porque o Estado brasileiro chega na década de 60 diante de uma disjuntiva.
ou ele salda a dívida da Previdência, porque a Previdência caminhava para a inviabilidade, por culpa dele, principalmente, ou ele dá uma outra solução para que o sistema de Previdência se mantenha. E, obviamente, era muito mais interessante, na perspectiva imediatista para o Estado, se apropriar daqueles recursos e instituir um sistema de repartição, que jogaria o problema gerações para frente, do que arrumar recursos orçamentários que não existiam, até porque o Estado estava em crise naquele momento, né, para fazer frente a essa dívida impagável que existia do Estado com os institutos de aposentadorias e pensões. E aqui eu faço já uma observação sobre a questão do déficit, do propalado déficit da Previdência. Qualquer tentativa de discutir déficit da Previdência sem falar nas 3 décadas de dívida acumulada do Estado com os IAPs é uma fraude. Né? É um sofisma. Porque essa dívida nunca foi paga. E ela existe, está documentada. Né? Bom, o fato é que já na metade da década de 40, o Estado começa a tentar preparar esse confisco dos fundos dos IAPs. Né? Em 47 é apresentado o projeto de lei que vai virar a unificação normativa, que acontece em 60. Em 66, acontece a unificação administrativa. O Estado se apropria de todos os institutos, os funde no INPS. E veja, esse processo foi tão significativo que, em 66, o governo militar é obrigado a criar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Porque, se ele não fizesse isso, o Brasil ia ficar sem qualquer tipo de política habitacional. Porque a política habitacional era feita exclusivamente pelos IAPs. Ia começar a gerar déficit habitacional gravíssimo nos centros urbanos. Ia gerar um problema social terrível. Né? Então, esse confisco acontece em 66 e esse sistema de repartição passa a ser administrado por uma autarquia, aí sim, com essa feição contemporânea que nós temos hoje, de uma autarquia, portanto, já muito mais atrelado ao Estado. Né? Esse sistema, esse é o sistema, que é um sistema de seguro social, típico, bismarckiano, naquela concepção toda, que vai existir quando, em 88, a Constituição Federal chega e diz, olha, eu vou incorporar esse sistema num sistema de seguridade social. E aqui a gente tem um outro ponto de inflexão, né, porque a gente pega um sistema que é um sistema de seguro social, que é feito para administrar uma ideia de risco, que a gente fala, né, tende a repetir, um sistema de repartição, mas se você vai observar a arquitetura normativa desse sistema, é claro que na prática isso não funciona, sejamos francos, mas a arquitetura normativa desse sistema, ela aponta não para um sistema de repartição simples, que seria o mais primitivo, mas para um sistema de repartição com cobertura de capitais, ou seja, mesmo sob a administração do INSS, deveria existir a acumulação de certos fundos de cobertura, especialmente para os benefícios que não são os benefícios de risco típico, né, os benefícios de aposentadoria. Isso, obviamente, não existe, a gente sabe que não existe. Né? E aí a solução que a Constituição de 88 dá para isso é separar o orçamento. Bom, então vamos fazer um orçamento que integre previdência com assistência, com saúde, e enfio esse sistema de seguro social bismarckiano que funcionava até então dentro dessa nova criação que seria a Seguridade Social. Na obra, tu, a Júlia e acho que mais um outro articulista colocam bem a posição da Seguridade Social lá nos artigos 200 por aí, e a diferença disso em relação ao regime próprio. Porque hoje a gente escuta muito uma generalização, né? Ou seja, vamos falar do déficit da Previdência. E aí se coloca nesse conceito de déficit a Previdência como se fosse qualquer provento de aposentadoria para qualquer que seja para o servidor público, seja para o trabalhador privado. Então, esse discurso é o que a gente escuta no dia a dia. Tá? Mas, já na Constituição de 88, isso tu colocas bem no livro, está demonstrado que ele não foi pensado
seja do ponto de vista da organização, ou seja, na forma como a nossa Constituição está organizada em capítulos e títulos, que os assuntos são tratados de forma separada, mas também do ponto de vista orçamentário. Ou seja, no trato, a despesa pública também tem essa distinção entre o regime próprio, os regimes próprios, e o regime geral. Eu queria que tu explicasse um pouco para a gente e tentasse situar até geograficamente dentro do texto constitucional, e desse uma ênfase na parte da despesa também, sobre essa visão. Por que no Brasil, Seguridade Social é a Previdência, Assistência e Saúde? Né? Porque quando a gente estuda a Seguridade Social, a gente aprende que o criador desse conceito é William Beveridge, né, o economista inglês. E se você vai ler o relatório Beveridge, que é onde está criado o conceito de Seguridade Social, a imprensa inglesa, na época, quando o relatório Beveridge foi lançado, chamava ele de do berço ao túmulo. Porque a ideia, força do relatório Beveridge era tratar de todas as situações de necessidade social do indivíduo, do nascimento até a sua morte. Então, Seguridade Social, na perspectiva inglesa, é tudo. Né? Educação, saúde, habitação, é tudo, é Seguridade Social. E aqui no Brasil a gente tem um conceito que é mais restrito, que é de Previdência, Assistência e Saúde, que não é acidental. Né? O texto da Constituição de 88, ele é feito em cima de uma legislação da década anterior, de 77, que criou o SIMPAS, que era o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Que era uma tentativa do governo militar de então de racionalizar e unificar a gestão de tudo que fosse proteção social, tudo que fosse política de proteção social. E na época só existiam duas, né? Só existia Previdência e Assistência. A saúde entrou meio de contrabando, porque também a gente acostuma a naturalizar a ideia do SUS. Né? Fala, o SUS parece que ele sempre existiu, mas o SUS também é uma criação da Constituição de 88. Até 88, saúde pública dependia da sua filiação previdenciária. Né? Ela era prestada pelo INAMPS, que não à toa chamava Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, era como se fosse uma subsidiária do INPS. Né? Então ela entra como um pedaço da Previdência nisso aí. Ela só adquire todo esse tamanho, toda essa feição constitucional como mérito do movimento sanitarista, que foi um dos grupos de pressão mais atuantes durante a Constituinte 87, mas originalmente ela seria só um apenso, ali, um pedaço do sistema de previdência que estava sendo articulado no SIMPAS e isso só foi trazido para a Constituição. Né? Mas o fato é que isso acabou redundando numa estrutura orçamentária do Estado brasileiro que separa os orçamentos fiscal e de seguridade social. Né? E a gente, essa questão da divisão orçamentária, eu tenho notado, porque venho tratando muito dela nos últimos tempos, e até por objeções que às vezes a gente ouve, debates que se faz, é aquela coisa que se dizia, né, no período da Inquisição, que você fica entre a cruz e a caldeirinha. Né? Não sabe se você vai fazer bruxaria ou se vai rezar o terço. Porque, veja só, no contexto de 88, a separação orçamentária era alguma coisa imprescindível para a defesa da atribuição de recursos para a proteção social. E é até hoje, né? Quer dizer, até hoje, a área social praticamente que vive do fato de que seus recursos são vinculados. Tanto é que a gente sabe todo o dano que causa a desvinculação de receitas da União, né? O mecanismo da DRU, que tira recursos do orçamento de seguridade e passa esses recursos para o orçamento fiscal. Então, isso não é de modo nenhum uma crítica a essa estrutura. Mas o fato é que a gente veio de quase que 30 anos de uma certa fartura de recursos na Seguridade Social, de certo modo, porque, a despeito de todo esse discurso do déficit, a gente sabe que, somando todas as contribuições do artigo 195, somando todas as despesas com Previdência, Assistência e Saúde, de 88 a 2016 sobrou dinheiro.
né? Isso é um fato, está também documentado, isso é execução orçamentária, não tem como tergiversar sobre isso. Então, sobrou esse dinheiro, né? De 2016 para cá parou de sobrar. E esse era o perigo, né? Quer dizer, bom, se esse recurso é vinculado, e a hora que ele não existir mais? Claro, existe a defesa política a esse respeito, porque nesse orçamento de Seguridade Social precisa existir a contrapartida do orçamento fiscal, que nunca existiu senão como maquiagem contábil, né? Quer dizer, eles pegam a DRU e depois fazem a contrapartida com uma parte do dinheiro da DRU. Então, é uma insanidade, é maquiagem contábil. A contrapartida, na verdade, do orçamento fiscal jamais existiu. E ela deve existir. Então, a falta do dinheiro nesse orçamento não é um problema em si. Mas o grande ponto é que o regime de previdência que melhor funciona no mundo, na minha leitura, que é o regime de previdência dinamarquês, tem a sua previdência social diluída no orçamento fiscal. Como é aqui no Brasil hoje, sempre foi e é até hoje, a previdência do chamado regime próprio de previdência social do servidor público. A Constituição de 88 ela vem numa década que foi marcada pela imposição, a apresentação de um modelo de previdência do Banco Mundial, que foi adotado em outros países, que é aquela tese dos multipilares, que tu vais, inclusive, expor rapidamente para a gente. E o que me chamou a atenção é porque, como é que nós aqui no Brasil, na Constituinte, passou aparentemente batido esse modelo do Banco Mundial, ou não passou, né? Porque, ao mesmo tempo que nós discutíamos uma Constituição cidadã mais voltada à proteção social, os nossos vizinhos argentinos, a Europa quase toda, usavam esse modelo do Banco Mundial, e o Chile, em especial, usando a seu próprio modo, com as suas peculiaridades, um modelo meio mundial chileno, assim, vamos dizer. E isso é importante, talvez, nós recuperarmos, né? Quando a gente fala em repartição ou capitalização, como é que naquela década de 80, final da década de 80, o Brasil cria um modelo tão diferente daquele proposto pelo Banco Mundial? E o que esse modelo do Banco Mundial tem a ver com a tão criticada realidade chilena, que provavelmente o Recarredo vai falar também sobre isso, né? Eu queria que tu também desse uma exposição para a gente. E já emendo uma outra pergunta, que já buscando a gente fazer encaminhando para um resumo da nossa mesa, que tu falasse um pouco sobre o famoso custo de transição, porque nós tivemos um custo de transição dos institutos que tu colocasse para a gente, tá? Para esse confisco que aconteceu, e toda vez que tu mudas um regime, tu tem um custo de transição desse regime, tá? Então, qual foi e qual pode ser esse custo de transição? Essa questão do Banco Mundial é uma questão interessantíssima, né? Um dos artigos que está aí nesse livro, ele foi inspirado, me inspirei para escrever nele numa experiência que eu tive na Alemanha. Acho até interessante, né, já que a gente está fazendo esse formato assim, mais informal, contar a história, porque é um negócio de outro mundo, assim, o que a gente viveu lá. A universidade ela tem toda uma estrutura de controle, né, então você tem que demonstrar produtividade, demonstrar internacionalização, você tem um monte de regra que, como professor da universidade, a CAPES exige, senão te descredencia, etc. Então, a internacionalização é uma coisa. Então, a gente começou a travar uma parceria de pesquisa com um professor na Alemanha sem muitas pretensões, para cumprir tabela mesmo, né, para fazer. Tanto é que, na Europa, é até uma coisa, é um pouco triste, né, porque tem tanta história acumulada, tanta coisa que se produziu, e eles ficam estudando as coisas mais rasas. Assim. Você vai para as universidades europeias, dá até uma tristeza, porque não se vai a fundo nas coisas, como, por exemplo, a gente está tentando fazer aqui, né? Mas, enfim, então a gente discutia com o professor alemão lá, banalidades, né, coisas, fazer comparação de regrinhas, coisas, bobagens assim. Dava uma certa frustração, mas enfim, estava na Europa, né, respirando aqueles ares e tal.
Aí um dia tinha acabado lá os eventos acadêmicos na Universidade de Münster. Inclusive, Münster é a cidade onde foi assinada a Paz da Westfália, aquele tratado que constituiu os Estados europeus. Então, é um negócio até emocionante para a gente que estuda ciências sociais, né? Assim, você entra no salão onde foi assinada a Paz de Westfália, aquela uma coisa, né? Eu estava curtindo ali, mas, né, sem muitas pretensões. Aí acabaram os eventos, aí ele falou assim, vamos jantar num restaurante tradicional aqui da cidade e tal, e dirigiram umas estradinhas ali, chegamos num lugar com carne de caça, sabe aquela coisa bem medieval. E aí esse professor alemão começa a tomar uns vinhos e contar a história da vida dele. E esse cara tinha sido consultor do Banco Mundial. No final da década de 80, quando o Banco Mundial começou a visitar todas as ex-repúblicas soviéticas, naquele contexto queda do Muro de Berlim, que estavam voltando a ser capitalistas, e, portanto, não tinha nenhuma das estruturas de Estado que a gente conhece, do Estado capitalista, para organizar os caras. Vocês vão precisar de um judiciário assim, assim, assado, de uma polícia assim, assim, assado, uma previdência assim, assim, assado. Tal. Por isso que o Banco Mundial tinha essas diretrizes, né? Porque ele estava indo lá financiar a recapitalização do Estado inteiro, não só da Previdência. E aí ele falou assim, já que eu estou financiando, eu quero que a Previdência seja de tal maneira, eu quero que a polícia seja assim, que o judiciário seja assado, etc. e tal. E aí ele, como consultor, então ele ia no país, estudava a realidade do país para propor uma adaptação do modelo da Previdência para as peculiaridades locais, né? E aí ele era, por exemplo, ele era escalado pelo governo do país lá, um exemplo que ele deu lá, Macedônia. Então, ele foi escalado pelo governo da Macedônia para ir conversar com os líderes, como se fossem líderes sindicais dos camponeses, para explicar sobre o sistema contributivo, pagamento de contribuição. Ele era recebido a bala. Ele chegava na fazenda, lá onde tinha sido marcada a reunião, os caras com umas escopetas. Vocês não vão tomar nosso dinheiro, não. Era uma loucura, porque estava vivendo aquela efervescência, né, de protesto contra o Estado soviético. Não, agora que a gente vai ter capitalismo, os caras querem tomar nosso dinheiro. É uma coisa assim surreal, a gente consegue imaginar como é isso, né? E aí, nesse contexto, o que o Banco Mundial faz? Ele cria esse sistema, que é um sistema que era possível de adaptar às realidades locais, que é o que eles chamam de sistema multipilares. Basicamente, é um sistema que em tese, são 3 pilares, né? Então, você tem um pilar que é público universal, que é até mais na configuração do Banco Mundial, não é o que acontece na Dinamarca, por exemplo, mas na configuração do Banco Mundial, ele se aproxima mais ao que a gente chama aqui de assistência social. É um patamar mínimo de sobrevivência que atinge todo mundo que precisa. O segundo pilar seria, aí sim, o pilar atrelado ao trabalho, que é mais próximo da nossa ideia aqui de previdência. E aí tem lugar em que isso já está dado ao mercado financeiro, tem lugar que isso é administrado pelo Estado, tem lugar que isso é administrado pelos sindicatos, enfim. E aí o terceiro pilar, que seria o chamado pilar complementar, aí já passa para a perspectiva mais propriamente financeirizada, né? Aí já é capitalismo puro, investimento bancário. Então, o que a gente chama aqui de previdência complementar, eu tenho a minha... Se eu não pagar nada para ninguém, nunca trabalhar, eu vou ter lá em algum momento LOAS. Vamos mal comparar aqui com a nossa estrutura. Se eu trabalhar, pagar as contribuições para o INSS, eu vou me aposentar por tempo de contribuição ou por idade. Mas isso tem um teto. E aí, se eu quiser, na minha idade avançada, avançar esse teto, eu tenho que fazer minhas próprias reservas, né? E, aliás, a gente sabe que, nessa perspectiva, previdência complementar nem é uma boa ideia, né? Porque o banco fica com mais dinheiro seu do que você investir em tesouro, CDB, sei lá. Então, é investimento bancário. Aí entra nessa avaliação de mercado mesmo, de risco, oportunidade, lucro, etc. e tal. Bom, se você observar a redação original da Constituição de 88, ela não está tão distante disso. Ela muda em 98. Para alguma coisa mais distante disso, por paradoxal que seja.
Porque a Constituição de 88, mais as leis 8.212 e 8.213, previam, veja só, que o próprio INSS organizaria um regime complementar administrado pelo INSS, que nunca foi implementado. Mas essa ideia de separação de pilares, ela estava em abstrato contemplada, né? Isso acabou não sendo factível, muito mais pela realidade econômica do Brasil, porque o Brasil é um lugar onde a esmagadora maioria dos trabalhadores que estão protegidos sequer se aproxima do teto previdenciário, porque a maioria absoluta dos trabalhadores não está protegido, né? Quer dizer, nós temos uma informalidade que ultrapassa os 50% e são pessoas que estão fora de qualquer sistema previdenciário. Dentre os 40% que estão no sistema previdenciário, a gente tem uma maioria esmagadora que sequer se aproxima do teto. Então, quer dizer, um sistema de previdência complementar organizado pelo INSS para ser um segundo pilar, ele não faz nem sentido nessa realidade, né? Então, isso eu acho que a isso eu atribuo, de certa forma, esse afastamento que a gente tem desse modelo. Mas foi um modelo que se generalizou na Europa, especialmente no leste, porque foram os regimes que estavam se reorganizando aí no final da década de 80 e início da década de 90, e que foi importado para a América Latina, e que teve a sua expressão mais bem acabada na Argentina, que seguiu o modelo mais à risca, e que aí no Chile, eu não vou entrar, até porque seria um despropósito fazer isso aqui na presença do Recaredo, mas que a gente sabe que implementa uma versão particularmente cruel, porque na prática elimina o primeiro pilar, que é o público universal, que seria o mais importante, vamos dizer assim, numa perspectiva de bem-estar social. Mas aí eu deixo para que ele nos traga aí mais dados e mais detalhes sobre isso. Mas um último comentário sobre a questão chilena, para introduzir a questão dos custos de transição, né, é que o fato é que a tragédia que ocorreu no Chile na década de 80, de certa forma, ela nos salva. Porque a gente passa a década de 90 inteira com governos de orientação neoliberal que tinham como grande sonho uma capitalização da Previdência, mas que tinham um mínimo de bom senso de saber que o custo de transição que o Estado chileno estava pagando era impagável. E que, portanto, levaria o país à bancarrota se fosse aplicado aqui, né? Porque o custo de transição, e eu acho interessante o Francis levantar essa questão, até porque eu exploro até pouco ela nos textos, eu acho. O custo de transição, ele só vai acontecer quando você vai tentar capitalizar um sistema de repartição, né? Veja, o que aconteceu no Brasil no passado, que repartir um sistema de capitalização é muito fácil, porque por mais que o sistema esteja em dificuldades, o recurso está ali. Então você se apropria daquele recurso. A hora que você tem um sistema que funciona no sistema de repartição, né, que o Banco Mundial chama esse tipo de sistema de pay as you go, né? Pague conforme você vai, porque não tem dinheiro no sistema. O dinheiro entra, o dinheiro sai, o dinheiro entra, o dinheiro sai. Se você vai mudar isso para um sistema que você precisa acumular os recursos, o dinheiro não pode mais sair. Ele só entra e vai sendo acumulado. Só que você tem obrigações a cumprir. Você tem gente aposentada, você tem pensionistas, tem gente recebendo auxílio-doença. De onde sai esse dinheiro? Que o mercado não quer, né? O papel podre, né? Como o mercado chama. Quer dizer, é só custo, ele não tem ganho nenhum. Então, o que você faz com essas pessoas? Alguém precisa pagar essa conta, né? E é lógico, quem costuma pagar é o Estado. Veja, eu acho que esse aspecto, e aí indo um pouco para além do livro, né, porque quando a gente, o João, que esteve mais à frente do processo de elaboração disso aí tudo comigo, quando a gente planejou isso, a gente jamais imaginou, esse livro é meio profético, assim, né, porque a gente estava escrevendo esse livro pensando em PEC 287, que era uma coisa mais do que já era do dia a dia, já era do conhecido. A gente nunca imaginou que viria uma PEC 6 com essa virulência toda, né? Porque eu não sei se vocês estão acompanhando as falas do Paulo Guedes na imprensa, né? Que eu acho que talvez tragam elementos mais graves do que o próprio conteúdo da emenda 6. Porque o conteúdo da emenda 6 não faz nada em termos de capitalização, né?
desconstitucionaliza e ele cria essa possibilidade de capitalização. Então, ele dá uma impressão, o texto da PEC 6 dá uma impressão de que a urgência e a gravidade não é tão grande. Mas, o Paulo Guedes deu uma entrevista na semana passada, e quem me chamou a atenção para isso foi a Júlia, em que ele diz o seguinte, que ele já tem a PEC preparada para a desvinculação completa dos recursos orçamentários. O que significa isso? E aí eu meio que amarro com a resposta da pergunta anterior, né? Significa ele arrancar a parte boa dessa separação orçamentária, que é a defesa dos recursos sociais. Ele está preparando a injeção de todos os recursos do orçamento de Seguridade Social no orçamento fiscal. Esse 1 trilhão, que ele fala repetidamente na mídia, é esse trilhão que vem desse orçamento. E aí isso casa com o regime de capitalização de que maneira? A capitalização vai ser conta e risco do trabalhador, que o trabalhador não conte sequer com uma contribuição patronal para essa capitalização, porque a contribuição patronal vai continuar sendo cobrada, diluída no orçamento fiscal, para financiar o custo de transição do regime. Então, toda a engenhosidade perversa da coisa está em que os 20 ou 30 anos em que foi um tabu falar em recapitalização, porque o custo de transição é impagável, ele está arquitetando uma forma de fazer o próprio trabalhador pagar o custo de transição sem impactar o orçamento fiscal. E o orçamento fiscal, a gente sabe para que se usa hoje em dia, né? Já em números de maioria absoluta. A professora Fatorelli vai trazer mais dados para vocês, mas é a maioria absoluta dos recursos que é usado para pagar juros e amortização de dívida pública. Então, a lógica é a seguinte: mercado financeiro, tome os recursos dos trabalhadores, aqui você vai ganhar dinheiro. Mercado financeiro, não deixaremos de te pagar, porque o custo de transição não vai sair do orçamento que te remunera, vai sair do orçamento que remunera o trabalhador. Criou-se uma forma perversamente engenhosa de fazer o próprio sistema saldar o seu custo de transição. Claro, às custas da destruição do sistema de previdência social. Às custas do direito do trabalhador. Mas a previsão dos economistas de Chicago é que isso não tenha qualquer tipo de impacto no orçamento fiscal em razão desse propalado 1 trilhão de economia que acontecerá. Agora, qual que é o destino disso? Eu acho importante mencionar essa experiência do professor Steinmeier no leste europeu, porque o leste europeu faz 30 anos que passou por isso. Então ele já ultrapassou uma geração, a gente já consegue ver o que aconteceu ali no leste europeu com relação a esses sistemas multipilares que foram implementados lá no final da década de 80. E o que aconteceu? 2 tipos de coisas. Os modelos de sucesso, sempre tem, que estão ali nos países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. Diversas condições, enfim, nem vem ao caso entrar nos porquês aqui, mas a economia desses países floresceu no pós-queda do muro. E aí, gente, essa relação ela é praticamente imediata. Você pode ter o sistema previdenciário que for. Se a economia for bem, por pior que seja o sistema, de alguma maneira ele vai funcionar. Se a economia for mal, por melhor que ele seja organizado, em algum momento ele naufraga. Então, a economia dos países bálticos floresce, consequentemente o sistema previdenciário começa a andar bem. E aí hoje ele se aproxima do que é o modelo previdenciário alemão. Letônia, Lituânia, Estônia estão caminhando para isso. Para o pilar contributivo ser sólido, ser o mais alto, ser mais forte. Que, bom, a gente faz essa crítica, mas na Alemanha está funcionando. Porque a economia é boa. Eu estive na Alemanha e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que é uma bomba relógio, que está funcionando hoje, que daqui a 20 anos aquilo explode. Exato. Mas hoje ele está funcionando e tem funcionado pelos últimos 50 anos. Esse é o ponto. E isso é o que está acontecendo com os países bálticos. Mas o Brasil está tão distante dos países bálticos quanto está da Alemanha, em termos de economia, em termos de funcionamento social das instituições, etc.
de onde o Brasil está se aproximando das experiências do leste europeu que deram errado, que são países até que em termos de tamanho estão mais próximos do que... Porque os países bálticos são menores, os 3 juntos, que a cidade de São Paulo, né? Mas o que acontece nos países maiores do leste europeu, Hungria e Polônia, que são, a meu ver, as experiências mais chocantes. Obviamente, em algum momento, esse fundo previdenciário começa a ter problemas no mercado financeiro, porque ele está, né, nadando com tubarões ali, né? O sujeito, é a mesma coisa, às vezes servidores federais me convidam para dar palestra sobre FUNPRESP. Paulo, você acha que um grupo de servidores federais organizado no FUNPRESP vai conseguir competir com a XP, com o BTG Pactual? Os caras vão ser engolidos no mercado financeiro, né? Ou eles vão fazer um fundo de gestão altamente conservador, que vai dar resultados tão pífios que não vão bater a inflação, ou eles vão ser engolidos pelos tubarões. É o que aconteceu na Hungria, é o que aconteceu na Polônia. Os fundos começam, no Chile, né? Os fundos começam a ter dificuldades, a ter perdas patrimoniais, etc. e tal. O que acontece quando, numa situação dessa, quando tem perdas patrimoniais? Pode acontecer 2 coisas, a história costuma nos apontar 2 coisas. Se de alguma maneira é interessante para o mercado financeiro que aquele fundo sobreviva, o Estado vai lá e socorre. Mas isso depende também de um contexto em que o Estado esteja fora de crise fiscal, que tenha recursos para isso, etc., que sabemos não é o caso do Brasil, né? Enfim. Ou acontece o que aconteceu na Hungria e na Polônia. O fundo começou a dar problema. Os caras estão demandando um socorro do Estado. Por que a gente precisa manter isso? Vamos confiscar. Vamos reestatizar a Previdência Social. Ou seja, o trabalhador passou lá 30 anos fazendo aqueles pagamentos, sozinho, o fundo entra em crise, a previdência dele torna-se mais precária, de repartição gerida pelo Estado, e o Estado se apropria dos recursos que sobra, aquele fundo some, né? Então eu vou só fazer uma última colocação e a gente abre para o debate, pode ser? Tem uma frase no texto que quando tu propões o debate em torno da reforma, e eu acho que a gente acabou esquecendo, desviando um pouquinho da questão da previdência do servidor público como separada do regime geral, mas podemos depois avançar, talvez, no debate. Mas tem uma frase que tu diz assim, que é preciso abandonar o tecnicismo e análises morais da previdência e fazer uma discussão de fundo mais ideológico. Isso, de certa forma, nos possibilitaria, talvez, dialogar com alguns agentes que talvez nem sejam do nosso campo, vamos usar a linguagem sindical. Eu vou dar um exemplo. Ontem nós estávamos na Comissão de Direitos Humanos do Senado, o senador Paim, como presidente, e 2 senadores da base governista, PSL, e outra do POD, eu acho que é, Podemos, né? E quando a gente começa a falar do impacto social, quando o Paim usa a frase, olha, esse debate da Previdência não é um debate ideológico partidário, eles levantam a cabeça, bom, então vamos conversar. Então, o que tu queres dizer com abandonar o tecnicismo e a moral para tentar mais ou menos pautar e o que tu imagina que é o discurso nesse momento da reforma? Porque se é um discurso só entre nós de um lado, ou se é possível um diálogo de outro lado. Essa pergunta é muito interessante, Francis, porque quando a gente observa como esse debate sobre a reforma da Previdência vai para a grande mídia, que é o que chega na população, né? O ponto é esse, a gente está aqui entre acadêmicos, advogados, líderes, dirigentes sindicais. Isso aqui não é a população, né? A gente pode fazer aqui um debate qualificadíssimo sobre Previdência e se a gente sai aqui na rua e procura a primeira obra de construção civil e tenta dialogar sobre isso com o operário da construção civil, esse é o ponto. Esse sujeito que está ali trabalhando como operário da construção civil é o que vai chegar em casa, ligar a televisão, e alguém vai dizer para ele que a Previdência Social tem que ser reformada, porque senão o Estado vai quebrar.
E aí, quando a gente fala, então, de tecnicismo, quer dizer, fica parecendo que é uma questão meramente matemática, econométrica, né? Os economistas gostam de chamar de econometria, essa coisa do modelo de medição, etc. Como se fosse, assim, a economia nos dá uma resposta e nós temos que obedecer essa resposta que a economia nos dá, reformando. Isso não é um fenômeno recente, né? Isso já acontecia desde o IAPI. Né? Os assim chamados técnicos do IAPI mandavam prender e mandavam soltar em matéria de previdência, como se as decisões não fossem decisões políticas. Vou te dar um exemplo. Por que o salário maternidade é de 120 dias para a mulher e por que a licença paternidade é de 5 dias para o homem? Qual é o argumento técnico-econômico que justifica essa estrutura de benefício previdenciário? Nenhuma. Isso é uma decisão política de uma sociedade tradicionalmente machista. Né? Agora, por que nós temos, vamos citar outro exemplo, uma aposentadoria por tempo de contribuição, que eles gostam de apontar que é uma coisa que nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo, blá, blá, blá. Os técnicos da reforma. Porque nós temos um mercado de trabalho braçal. Por que você pode ter na Alemanha um sistema que não tem aposentadoria por tempo de contribuição como nós temos aqui? Porque o operário alemão trabalha num ambiente parecido com esse aqui, ó, com ar-condicionado, com os robôs que ele opera, não fica carregando peso, se sujando de graxa. E é nesse sentido que a gente fala sobre escolhas políticas. Então, se você tem uma certa realidade e você precisa decidir, por exemplo, se você paga juros ou se você incrementa benefício previdenciário, por que é obrigatório pagar os juros e rebaixar os benefícios previdenciários? A colonização da moral, ela vem um pouco acoplada também a isso, né? Porque um dos pilares do argumento técnico da Previdência é o fato de que a Previdência tem que ser financiada pelo seu participante. É a ideia de contributividade. Até o Fux, no Valor, estava falando que isso é cláusula pétrea, né? Embora seja fruto de emenda. Não entendi, mas estava dizendo que era cláusula pétrea. Contributividade do sistema. Ora, a contributividade é uma ideia de forte carga moral. A sociedade se baseia na ideia de que ninguém pode receber nada sem ter dado nada em troca. Então, a oposição atávica que existe a uma política, por exemplo, como a do Bolsa Família, ela é um reflexo disso. Bom, são vagabundos que eu estou sustentando, não mereceu, não deu nada em troca. É uma decorrência até da própria formação da consciência humana num contexto de capitalismo. Né? Quer dizer, o capitalismo é a sociedade da troca. Então, você não pode ganhar nada sem ter dado nada. Né? Essa é a moral. Aí você pega, para fechar aqui essa parte inicial e voltar ao tema principal, que seria a previdência do servidor público. Aí você pega uma situação como a do servidor público, em que isso é preciso ser dito enfaticamente, com todas as letras, pausado, para todo mundo registrar na cabeça. Né? Tinha um professor que dava aula assim, quando era aquela ideia que não era para você esquecer nunca na vida, ele parava e todo mundo ficava meio tenso, ele põe a mão no microfone, assim, fala, tensão. Aí você fica... Previdência do servidor público não é política de proteção social no Brasil. Você pode discutir a arquitetura conceitual disso, se é assim em outro lugar, não é. Na estrutura jurídica brasileira, previdência do servidor público não é proteção social. É política de administração de recursos humanos. É decorrência do princípio da eficiência do serviço público. Você precisa atrair para o serviço público as melhores pessoas, porque o serviço público precisa ser prestado com eficiência. Tendo isso em mente, se quer
seria cabível cogitar se é ou não é contributivo um sistema de previdência de servidor público, né? Até porque, eu também friso isso no livro, se a contribuição sai do salário, que sai do mesmo orçamento para onde a contribuição vai, que mais tarde vai pagar a aposentadoria, não faz diferença nenhuma, é uma loucura. Isso de novo, é contabilidade criativa. É só você ficar brincando com rubrica de um dinheiro que está ali no mesmo lugar, né? Então, isso parece claro para todos nós aqui, que somos dirigentes sindicais de sindicato de servidor público, ou que somos advogados de servidores públicos, ou que somos servidores públicos, como é o meu caso. Isso parece claro, parece óbvio. Mas aí um presidente da República se elege em 1989, com uma musiquinha que eu tinha 8 anos de idade, mas eu me lembro, era chegou a hora de acabar com os marajás. Tinha o jingle da campanha, era esse. E aí, porque a sociedade capitalista, que é a sociedade da troca, formata as mentes das pessoas que estão ali e falam assim, bom, eu pago a previdência, o sujeito tem que pagar também. Não consegue fazer essa dissociação do que está acontecendo. E não consegue fazer o que deveria ser feito politicamente, porque o trabalho de base político devia ser o seguinte, meu amigo, não é que ele é privilegiado, é você que está sendo sacaneado. Não é que ele tem que começar a pagar a previdência, é você que tem que parar. O bem-estar social na sua velhice ou na sua necessidade é que tem que ser prestado pelo Estado, na sua perspectiva redistributiva, sem que você tenha que ficar pagando por isso. Mas, e aí, para fechar, e aí vem mais uma perversidade da lógica de capitalização, que eu também queria chamar a atenção de vocês. Com todos esses problemas que a gente está discutindo, enquanto o Estado faz a gestão desses recursos, mal ou bem você consegue interferir nessa gestão por meio do sistema representativo. Você paga os seus tributos e você, de certa forma, decide o destino desses recursos. No momento em que isso for capitalizado, você vai continuar pagando, porque quem paga juros é o mesmo que paga tributo no Brasil, né? Que é a classe trabalhadora. Mas você não vai mais poder decidir. Quem vai decidir isso são os conselhos de acionistas dos bancos, e não o Estado, o povo, por meio dos seus representantes do Estado. É isso que está sendo proposto. Professora, por favor, agora eu passo a mesa. Elisa, vem comandar os trabalhos. Muito obrigado.